E nosso assunto hoje, nós estamos encerrando com esse tema, uma geração ousada. E, para começar, eu gostaria de pedir para vocês que possamos ler o texto que vai aparecer na tela, que fala de Paulo em Tessalônica, e nós vemos, então, a palavra de Deus dizendo o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, aqui está se referindo a Paulo e aos seus companheiros de equipe, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, parece a Avenida Paulista, né? Alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Nosso tema, então, sendo uma geração ousada, e o nosso fundamento bíblico para que nós possamos falar sobre uma geração ousada estará baseado numa série de passagens bíblicas que nós estaremos analisando nos próximos minutos sobre as atividades do apóstolo Paulo e dos seus companheiros. Nós leremos outros trechos da palavra, mas eu gostaria, por enquanto, de chamar a atenção de vocês para esse finalzinho dessa passagem que nós acabamos de ler. Esse finalzinho diz que, referindo-se a Paulo e aos seus companheiros, que estes que têm transtornado, em outras traduções nós vimos, estes que têm alvoroçado todo o mundo, chegaram também aqui. Isso me parece uma forma bastante boa de explicar sobre uma geração ousada, de tão ousada que eles receberam o privilégio de ter o título de aqueles que estão transtornando, aqueles que estão alvoroçando o mundo, chegaram até nós. E eu gostaria que nós olhássemos no mapa que vai aparecer. E esse mapa nos mostra mais ou menos o que está acontecendo. Nós temos aqui o Oriente Médio, sabemos que aqui na Síria a situação está bem complicada. Toda essa região é o que nós conhecemos hoje como Turquia. E, na verdade, Paulo estava nessa região, observem bem, essa região, e quando nós lemos o capítulo que nós lemos, ele já estava em Tessalônica, ou seja, ele primeiro estava na Ásia, onde é a Turquia, e depois passou para a Europa, e nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhe. O que essas pessoas estão dizendo de Paulo e seus companheiros é que as notícias sobre eles os antecedera, e a sociedade daquela época os percebia como aqueles que estavam alcançando ou fazendo um alvoroço em todo o mundo. Então, isso certamente é uma boa descrição que a Bíblia dá para pessoas que querem ser ousados e verdadeiramente querem participar na obra de Deus. Como vocês sabem, existem pessoas que se dedicam a analisar as diferentes gerações. E você sabe dos nomes das diferentes
gerações. Portanto, antes de falar mais sobre esses que estão causando alvoroço em todo o mundo, eu gostaria que nós olhássemos um pouco sobre as características dessas diferentes gerações, até chegarmos nessa geração que nós estamos falando e chamando de geração ousada. Mas nós precisamos notar que essas definições não são estáticas. As características de uma geração podem facilmente fazer parte das características da geração posterior ou da geração anterior. Portanto, nós precisamos levar isso em consideração e também levar em consideração que são definições que se iniciaram baseados principalmente na realidade norte-americana e que, aos poucos, os sociólogos e outros foram tentando adaptar para a realidade do Brasil. Isso era mais difícil lá nos anos 60, nos anos 70, mas nas últimas gerações, com a rapidez da informação e a movimentação, isso acabou sendo mais fácil, e as duas últimas gerações que nós vamos ver coincide melhor com a realidade aqui no Brasil. Quais são essas gerações? Nós temos várias. E você pode ter lido algumas outras definições, mas nós podemos defini-lo. Uma das formas de definir essas gerações é nós chamarmos aqueles que nasceram até 1945 de geração tradicional. Depois nós temos os famosos Baby Boomers. Daí você tem geração X, Generation X, não sei porque eles começaram com X, as letras já acabaram, e eu não sei mais o que os sociólogos vão fazer para poder realmente continuar descrevendo as próximas gerações. E daí geração Y e geração Z. Mas quais são, rapidamente, as características de cada uma dessas gerações? Bom, nós temos aqui os Baby Boomers. E as características principais que normalmente são mencionadas para os baby boomers é que eles são os filhos da pós-guerra, eles viveram já numa situação diferente do que os seus pais, eles lembram, né, a anarquia dos anos 60, é algo que foi muito forte nos Estados Unidos, aconteceu também no Brasil, mas talvez de uma forma diferente. Era uma geração que queria romper com todos os padrões existentes, e um dos bordões que eles usavam era justamente esse de sexo, droga e rock and roll. Isso era bastante forte e era uma característica desses que foram chamados de baby boomers. E é muito interessante que, por exemplo, no caso do Brasil, obviamente, nós não necessariamente estávamos fazendo manifestações contra a guerra do Vietnã. Porém, obviamente, muitos dos baby boomers chegaram a se posicionar em relação a esse assunto. Não sei se você soube, mas eu li há cerca de 3 dias que tem uma pessoa relativamente jovem aqui do Brasil que quer fazer uma manifestação na Avenida Paulista pró-Donald Trump. Portanto, anotem na sua agenda, porque, queiramos ou não, o que está acontecendo lá acaba afetando o que acontece aqui no Brasil. Daí nós temos a geração X. Essa geração já foi uma geração com uma maior qualidade de vida. Essas pessoas foram os primeiros, essa geração foi a primeira geração a começar a colher as características e os resultados positivos da tecnologia da informação. Para eles era importante não somente a vida profissional, mas a vida pessoal também tinha que ter, ou tinha uma relevância. Eram céticos em relação a muitas coisas, por causa do contexto que estavam vivendo, super protetores e eram pessoas que, na verdade, viveram num momento de grande transição histórica. E agora, a partir da geração Y, nós vamos falar da geração Y e da geração Z, são as gerações que mais têm a ver com o nosso tema quando nós falamos de uma geração ousada. E aqui nós temos uma série de características, e
por exemplo, a geração Y já cresceu tendo a oportunidade de familiarizar-se e aproveitar os benefícios da internet, do computador, e também tiveram uma educação mais sofisticada. São pessoas com uma maior autoestima, eles querem ter sentido nas atividades nas quais eles estão envolvidos, para que eles realmente possam se envolver, trabalham facilmente em rede e olham para os seus superiores como colega de turma. E é uma geração que consegue fingir bastante bem de que eles aceitam as normas do trabalho, mas isso não quer dizer que seja necessariamente assim. E aí nós temos a geração Z, são os nativos digitais, aqueles que já nasceram com o iPhone ou o Samsung na mão, né? E que têm a maior facilidade de chegar para o seu avô, para o seu pai, e falar que, olha, pai, não é assim, é esse botão que você tem que apertar. E para eles não há diferença entre o que é online e o que é offline. São pessoas que costumam ser bastante críticas. Além disso, são dinâmicos, exigentes, sabem o que querem, são autodidatas, não gostam de hierarquias nem de horário pouco flexíveis, estão entrando agora no mercado de trabalho, e a forma que eles se relacionam com as autoridades é diferente de todas as gerações anteriores. Eles só se submetem a condições de trabalho que realmente lhes interessam. Caso contrário, eles vão buscar, não tem aquela coisa de ficar 30 anos numa só empresa e no domingo você vir à igreja com uma camiseta da Mercedes porque você se orgulha de trabalhar na Mercedes-Benz. Esse tipo de compromisso não existe para essa geração. São questionadores, possuem bons argumentos e eles acham que entre eles e o Google e a Wikipedia, eles podem resolver praticamente todos os problemas do mundo. Expostos a uma enorme sobrecarga de informação, mas nem sempre dispostos a se aprofundar nas questões sobre as quais eles estão lendo. E aqui nós vemos, principalmente nessa geração Y e Z, várias características que talvez nós poderíamos pensar quando pensamos em uma geração ousada, quando pensamos o que essa geração pode fazer para o avanço do Evangelho, talvez nós pensaríamos que poderiam ser características negativas. Mas, na minha opinião, e eu não sei se você está de acordo com isso, essa geração Y e Z são os melhores preparados para, da perspectiva cristã, alvoroçar o mundo através do seu excelente preparo, dos meios tecnológicos à sua disposição e da sua ousadia. Apesar das críticas que nós, sejamos os tradicionais, os baby boomers, seja aqueles da geração X, possamos fazer as críticas que nós possamos ter em relação a essas gerações Y e Z, eu tenho certeza que não houve geração melhor preparada até hoje para, de fato, usando as características que Deus lhes deu no mundo em que nós vivemos, de fazer um tremendo estrago, no sentido positivo, no mundo em que nós vivemos, para a honra e glória de Deus. E, graças a Deus, na verdade, isso já está acontecendo. Essa geração Y e Z não está sentada simplesmente achando que o único objetivo da vida é ganhar dinheiro e ficar rico. Jovens cristãos com cerca de 30 anos ou com menos de 30 anos estão largando seus empregos. E um deles largou um emprego muito bem remunerado para poder criar uma empresa que possa empregar refugiados sírios no Brasil e, através disso, poder pregar o Evangelho para esses refugiados sírios.
membros da geração Y e Z que estão trabalhando em ONGs cristãs ou não cristãs, entendendo que dessa forma poderão deixar as marcas do reino de Deus por onde passarem, seja na área médica, na área ambiental, na área jurídica, na área de evangelismo, estabelecimento de novas igrejas, discipulado, etc. e etc. E muitos dessa geração Y e Z, preocupados com os valores bíblicos, com a glória de Deus e com a proclamação do Evangelho, estão buscando soluções para essa lista que vocês estão vendo aí na tela, inclusive desenvolvimento sustentável, combate à pobreza, aquecimento global, epidemia, combate à corrupção, etc. e etc. Há cerca de 6 meses, estive em uma conferência missionária aqui no Brasil, com cerca de 1.200 jovens pré-universitários e universitários, e eu fiquei absolutamente impressionado, porque durante 4 dias estivemos lá, com exceção de alguns, 1.200 pessoas da geração Y e Z, querendo saber o que é que Deus tem para eles, para que eles possam fazer diferença no mundo em que nós vivemos. E era uma conferência sobre missões. E você segurar 1.200 jovens durante 4 dias para falar sobre missões, quer dizer que essa geração está, de fato, interessado em algo mais. E qual é o significado da sua vida? Pastor Paulo e eu estivemos alguns meses numa conferência missionária na Indonésia, com 1.000 jovens de 140 países diferentes, uma conferência sobre missões, onde nós soubemos de iniciativas incríveis dessas pessoas da geração Y e Z, que estão sendo empreendedores, criando organizações missionárias, criando organizações seculares, mas com um propósito específico de fazer com que o nome de Deus seja glorificado e o Evangelho seja pregado até os confins da terra. Apesar das críticas que nós, os mais velhos, possamos ter, é uma geração que, sim, está buscando fazer a diferença, e são ousados e estão dispostos a virar esse mundo de ponta cabeça, a alvoroçar o mundo. Mas um cuidado que é necessário ter é que, muitas vezes, nós podemos acabar pensando que somente precisamos dos recursos tecnológicos e somente precisamos das habilidades naturais e do contexto social que nós vivemos para realmente podermos sair por esse Brasil e por esse mundo afora com o intuito de revolucionar o mundo ou de tumultuar o mundo no sentido positivo da palavra. Mas se nós acharmos isso, nós estaremos cometendo um erro bastante importante, porque nós não podemos alvoroçar o mundo somente com as nossas características pessoais. Nós só podemos alvoroçar o mundo embasando nossas ações em princípios bíblicos. Porque senão, que diferença faria entre eu, como cristão, fazendo uma boa ação e a outra pessoa que não é cristã, que também está fazendo uma excelente boa ação? Portanto, se nós não nos embasarmos nesses contextos bíblicos, realmente nós não conseguiremos, assim como Paulo e seus discípulos, ser uma geração ousada que foi chamado de aqueles que estão alvoroçando o mundo. Mas, muitas vezes, quando nós olhamos para a situação do apóstolo Paulo, o capítulo, os versículos que nós lemos no começo dessa pregação, e agora estamos vendo que existe uma geração ousada que nós estamos chamando de geração Y e Z, talvez passe pela cabeça de alguns se realmente essa geração que está disposta a alvoroçar o mundo tem alguma coisa que aprender com a Paulo e seus seguidores e os membros da sua equipe, porque isso aconteceu há cerca de 2000 anos.
Nós estamos falando de uma diferença enorme de contexto social histórico, e como é que nós podemos, então, usar essas informações sobre Paulo há 2000 anos para dizer que a maneira que Paulo e seus companheiros foram ousados e transtornaram o mundo pode servir de embasamento bíblico e teológico para o que nós podemos fazer no mundo em que nós vivemos. Talvez a primeira lição que eu gostaria de enfatizar, antes de entrarmos em detalhes, é o fato de que aqueles que alvoroçaram o mundo faziam parte de uma equipe. E essa equipe era composta, se fôssemos usar a linguagem de hoje, por tradicionais, baby boomers, e aqueles das gerações mais jovens, porque estava Paulo, estava Silas, estava Timóteo, que esse provavelmente seria a geração Y ou Z dos nossos tempos, o que significa que, para sermos transformadores do mundo, em nome de Jesus, para sermos ousados e sermos chamados de aqueles que estão virando o mundo de ponta cabeça, nós precisamos dos recursos e dons de todas as gerações, tendo a geração Y e Z como aqueles que estão indo à frente, sendo ousados, mas respaldados por aqueles que possuem mais experiência. Às vezes, nós podemos pensar, como eu disse, que não há nada que nós podemos aprender com o que aconteceu no primeiro século. Porém, não podemos nos esquecer de que o mundo do primeiro século tinha muitas semelhanças com o mundo do século XXI, apesar de que, geralmente, nós não nos lembramos disso. Era um mundo que, num certo sentido, vivia a globalização de ideias como resultado da imposição da cultura greco-romana. E hoje tem uma outra cultura que se impõe sobre nós. Era um mundo pluralista no sentido de que havia uma variedade ampla de culturas e religiões. Havia uma grande aversão, no primeiro século, pela afirmação de que existe um só caminho para Deus e, portanto, existe uma só verdade. Não é característica somente dessa nossa geração. Isso fazia com que o mundo do primeiro século, onde Paulo e seus companheiros estavam alvoroçando o mundo, fosse um mundo pagão e idólatra. As religiões e os deuses que podiam ser encontrados nas prateleiras dos supermercados religiosos podiam ser outros, mas o conceito já existia. Portanto, voltando ao nosso mapa, nós vemos que a nossa história começa na cidade de Troade, na Turquia, onde Paulo, ainda estando na Ásia, uma grande reviravolta acontece no seu ministério e no ministério de seus companheiros. E agora eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 16 do livro de Atos e a mantivesse aberta nesse capítulo, porque nós estaremos lendo diferentes versículos. Capítulo 16 do livro de Atos, e eu gostaria que nós lêssemos os versículos 9 e 10. E lembre-se que Paulo ainda está do lado asiático, ainda está em Troade, uma cidade que hoje nós conhecemos, que estava onde hoje nós conhecemos por Turquia. E no capítulo 16, versículo 9, nós vemos: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. E lembrem-se que nós estamos tentando ver, então, de que se haverá uma geração ousada no século XXI, nós temos que ser ousados, transformar o mundo, mas baseados em conceitos bíblicos e baseado naqueles que alvoroçaram o mundo do seu século, no caso Paulo e seus seguidores. Estando ele aqui ainda na Turquia, ele recebeu uma visão
e Deus lhe estava dizendo que ele deveria passar para a província da Macedônia, que estava aqui, e que hoje parte dela é aquilo que nós conhecemos como o moderno país chamado Grécia. Então, Deus está pedindo que ele saia de Troade, na Turquia, e atravesse o mar para o outro lado e vá à província da Macedônia, porque Deus tinha um plano especial para ele. E esse plano tinha a ver com a pregação do Evangelho. E aí nós temos uma das primeiras lições em relação a como nós podemos verdadeiramente ser uma geração ousada que vai tumultuar o mundo, que vai virar o mundo de cabeça para baixo. Em primeiro lugar, é preciso que estejamos absolutamente atentos ao que Deus está falando. Nós precisamos, através da nossa caminhada com Ele, estar antenados e sensíveis aos planos que Ele tem para cada um de nós. Mas, além disso, Paulo e seus companheiros fizeram realmente a travessia do mar. Eles foram para a província da Macedônia e eles primeiro pararam na cidade de Filipos. E aí nós temos então Atos capítulo 16, versículos 13 e 14, que eu gostaria que você acompanhasse. Capítulo 16, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, aqui nós temos a primeira conversão de uma europeia através do ministério do apóstolo Paulo e dos seus companheiros. Isso quer dizer que Paulo não simplesmente tinha essa afinidade com Deus para escutar claramente a sua voz e saber o que Deus estava esperando dele, mas além de ter essa capacidade de escutar a voz de Deus, Paulo tinha a coragem de dar o passo que era necessário para realmente cumprir a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós sabemos com muita clareza o que Deus está esperando de cada um de nós, mas falta coragem para darmos o passo necessário. E isso aconteceu várias vezes na nossa caminhada missionária. Por exemplo, quando chega na nossa casa, eu comentei 1 ou 2 anos atrás, quando chega na nossa casa, na cidade de Rabá, no Marrocos, no mês do Ramadã, um amigo muçulmano que tinha ido à cidade de Meca fazer a peregrinação 5 vezes. E ele chega numa quinta-feira, perguntando se na sexta-feira eu podia ir até Casablanca para quebrar o jejum do Ramadã e reunir-me com 10 ou 15 muçulmanos e que eu levasse o filme Jesus para que esses muçulmanos pudessem assistir o filme Jesus. Num país onde é proibida a pregação do Evangelho. E é claro que a minha primeira reação foi pensar, você está louco que eu vou sair daqui e levar o filme Jesus para um bando de muçulmanos em Casablanca, e um filme que mostra que Jesus foi crucificado, que é justamente o que os muçulmanos não estão de acordo com o Evangelho. E aí eu precisava decidir. E finalmente criei coragem, levei o filme Jesus. Quando chegou na hora de que Jesus estava sendo crucificado, eles pediram para eu parar o filme. E ficamos 1 hora falando sobre o Evangelho,
para um grupo de muçulmanos de 50, 60, 65 anos de idade que nunca tinha escutado o Evangelho. E no dia seguinte, esse amigo meu, que tinha estado em Meca 5 vezes, grandemente respeitado pela sociedade por ser um grande religioso, ele voltou cedinho na minha casa no dia seguinte e falou: Marcos, aquele filme ainda está com você? Sim, está comigo. É que eu gostaria de levar para Marrakech para que meus pais, meu pai, minha mãe e meus irmãos também possam ver sobre a vida de Jesus. Nós sabíamos o que era a vontade de Deus, mas era preciso decidir se íamos dar o passo, apesar dos riscos que isso estava envolvendo. O que é que Deus está pedindo de você? Que você já escutou a voz de Deus, mas que você está temendo dar o passo para que a vontade dele seja cumprida na sua vida. Mas ainda na cidade de Filipos, se você olhar no capítulo 16, versículo 16 e 17, nós vemos o seguinte: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então, e temos aqui uma jovem possessa por um espírito adivinhador, um espírito maligno, que dava muito dinheiro para os seus donos, para os seus senhores. Ela era uma escrava. E o espírito que possuía a jovem reconhecia que Paulo, além de Timóteo e Silas, eram servos do Deus Altíssimo, anunciando o caminho da salvação. E aqui, para uma geração ousada que quer ser chamado de uma geração que está tumultuando o mundo em que nós vivemos, o que nós aprendemos é que as maiores dificuldades que nós encontraremos nesse nosso intuito de fazer diferença em nome de Deus, de sermos aqueles que seremos chamados de alvoroçadores do mundo, as maiores dificuldades não estão relacionadas ao seu companheiro de equipe, ao seu companheiro de trabalho, à sua esposa, ao seu esposo, mas as maiores dificuldades que serão encontradas estão realmente no fato de que nós precisamos entender que existe um mundo espiritual tenebroso que é real. Existe um mundo espiritual tenebroso que é atuante, e os representantes desse mundo tenebroso atuarão contra uma geração ousada que quer colocar o mundo de cabeça para baixo. E outra coisa que nós tiramos dessas duas passagens é que a nossa vida espiritual e nossa fé em Jesus deve ser tal que as forças malignas reconhecerão claramente que nós somos servos do Deus Altíssimo. Daí em Atos 16, 18, Paulo se enche daquela situação, ele finalmente expulsa o demônio daquela garota, e eu imagino que ele demorou alguns dias, porque ele sabia o alvoroço que isso ia causar. E provavelmente você conhece aquele versículo que diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E Paulo aqui diz: em nome de Jesus, sai dessa menina, espírito maligno. Não basta reconhecermos que existe um mundo espiritual tenebroso, se nós queremos fazer diferença no mundo em que nós vivemos. Não basta que os espíritos reconheçam que em nós existe a presença do Senhor Jesus. Precisamos estar preparados para, além disso,
crendo que o poder de Jesus está muito acima de que qualquer outro poder e potestade, nós podemos, à medida que nós alvoroçamos o mundo com ousadia, nós podemos e devemos ter a convicção de enfrentar o diabo e dizer: sai dela, espírito maligno. Sai dele, espírito maligno. Porque sem esse poder sobrenatural, não há nenhuma possibilidade de que nós conseguiremos alvoroçar o mundo. Não importa a geração à qual você pertence. Atos 16, versículos 19 e 20. Gostaria que você desse uma olhada. Atos 16, versículos 19 e 20, que diz: vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E aqui nós vemos que Paulo e seus companheiros, como resultado da obediência a Deus, são presos e acusados de perturbar a cidade. Essa acusação foi resultado de eles terem obedecido ao chamado de Deus, apresentando a uma sociedade pagã as doutrinas e os valores bíblicos, que é o que todos nós, como cristãos, deveríamos estar fazendo por onde nós passarmos. O que significa que, à medida que nós formos ousados, permeando o mundo e os lugares por onde nós passamos, com os valores bíblicos, com as marcas do reino de Deus, o resultado não poderá ser outro a não ser a perseguição. Eles foram espancados, suas vestes foram rasgadas e eles foram lançados na prisão. Qualquer um de nós que queira alvoroçar esse mundo e sermos ousados, precisamos estar preparados para sofrer em nome de Jesus. E esse sofrimento, às vezes, não é apenas emocional ou espiritual, ele também pode ter consequências físicas. E se você olha os versículos 24 e 25, nós vemos algo surpreendente, do mesmo capítulo 16, versículo 24 e 25. Este, ou seja, o carcereiro, recebendo a tal ordem de prendê-los, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão o escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E aí é incrível ver que no meio de dificuldades e perseguição, nós devemos, à medida que alvoroçamos o mundo, estar preparados para alegrar-nos no meio da tribulação. O que parece uma loucura para o mundo em que nós vivemos, onde o objetivo principal é a felicidade sem importar os meios. Deus provoca um terremoto, as correntes se romperam, as portas da cadeia se abriram. E aí nós vemos que à medida que nós caminhamos, alvoroçando o mundo, e louvamos e oramos ao Senhor no meio das dificuldades e do sofrimento, Deus fará milagres inesperados, sem os quais não é possível que nós, cristãos, possamos realmente alvoroçar o mundo e atuarmos com ousadia. Por conta da tensão que houve naquela cidade depois que Paulo expulsou o demônio daquela menina que tinha um espírito maligno adivinhador, ele teve que então sair da cidade de Filipos e foi finalmente para Tessalônica,
que é onde nós chegamos àquela passagem com a qual nós iniciamos. E Paulo imediatamente vai para a sinagoga, como era o seu costume, mostrando que Jesus era o Messias, o Salvador. Vários se converteram como resultado. Mas daí os habitantes de Tessalônica tentam prender a Paulo e Silas, mas não conseguem. E prendem a Jason, e aí nós vemos a afirmação de que estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Mas essa acusação de que esses que estão transtornando o mundo chegaram também aqui tem algumas implicações bastante interessantes. Ao redor da década de 50, esses acontecimentos na vida de Paulo e dos seus companheiros estavam acontecendo ao redor da década de 50. E um ano antes, no ano 49, na cidade de Roma, havia ocorrido vários distúrbios sociais envolvendo judeus e cristãos. Como resultado, o imperador Cláudio ordenou a expulsão de judeus e cristãos da cidade de Roma. Tessalônica estava relativamente perto, por mar ou por via terrestre, da cidade de Roma. Portanto, os anarquistas de Tessalônica aproveitaram o contexto social mais amplo da época para fazer acusações ao apóstolo Paulo e aos seus companheiros, e a acusação era de que eles estavam alvoroçando o mundo porque estavam anunciando que Jesus e não César é o Senhor. Isso é muito importante. Eles estão alvoroçando o mundo porque eles estão anunciando que Jesus e não o imperador César é o Senhor. E é verdade. Não era uma acusação falsa. Paulo e seus companheiros estavam sim dizendo que, em última análise, Jesus e nenhuma outra autoridade humana é o Senhor sobre todas as coisas. Mas, além disso, Paulo e seus companheiros estavam levando uma mensagem de esperança, paz, salvação e reconciliação com Deus por meio de Jesus, nosso Senhor. E com esta mensagem revolucionária, eles estavam estabelecendo um novo paradigma espiritual e ético, que foi o início de uma revolução que fez com que o mundo, a partir de então, nunca mais fosse o mesmo, como resultado da ação desses homens de Deus que atuaram com ousadia e fizeram com que o mundo virasse de cabeça para baixo. É interessante notar que aí Paulo teve que fugir para outra cidade, dentro ainda da província de Macedônia. Vários se converteram, mas novamente, depois de fugir para Bereia, ele teve que fugir para Atenas. E o que chama a atenção aqui é que Paulo e seus companheiros foram perseguidos nas 3 cidades que eles visitaram na província de Macedônia, e essa perseguição ocorreu como resultado de eles terem ousado não somente escutar, mas obedecer ao chamado de Deus para a vida deles. Resumindo e terminando, uma geração ousada que revolucionou o mundo sem Google nem Wikipedia. Eles escutaram a voz de Deus e obedeceram. Eles reconheceram a realidade de um mundo espiritual. Eles tiveram a ousadia de resistir ao diabo à medida que eles caminhavam levando os valores do reino de Deus por onde eles passavam. Eles proclamavam o evangelho da reconciliação para com Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor.
No meio da tribulação, eles confiavam que Deus faria milagres. E com coragem, essa geração ousada do primeiro século louvavam em meio do sofrimento e da perseguição. Nós temos sim uma geração capaz de ser chamada de a geração que está tumultuando o mundo. Mas se isso for acontecer, isso só vai acontecer se nós levarmos em conta princípios bíblicos, baseados naqueles que alvoroçaram o mundo há cerca de 2000 anos, porque decidiram obedecer ao chamado divino. E a pergunta é: você deve estar escutando qual é a vontade de Deus. Mas será que você tem coragem para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Seja para o meu escritório de advocacia, seja para a minha escola, seja para a minha universidade, seja para a Espanha, seja para a Indonésia e até os confins da terra. Aqueles que estão tumultuando o mundo chegaram até aqui. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos uma geração, assim como aquela do primeiro século, que pode causar alvoroço em todo o mundo. E obrigado por aqueles que já estão fazendo isso, principalmente daqueles que estamos chamando de geração Y e Z. Mas, na verdade, isso serve para todos nós aqui presentes, não importando a qual geração nós pertencemos. O que eu gostaria, Senhor, é de rogar-te que, através do Teu Santo Espírito, nós possamos estar não somente antenados o suficiente para escutarmos a Tua voz, entender a Tua vontade, mas também que tenhamos coragem, baseado nesses princípios bíblicos que acabamos de ver, de atender o Seu chamado, enfrentar a perseguição, e louvar-te a Ti de todo o coração no meio do sofrimento. Usa-nos, Senhor, para a Tua honra e glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.